be educated, but I'm so frustrated. Olá, você está no canal Espiritualidade, boas histórias, né? Para você que daí nos prestigiando, fica aqui nosso abraço, nossa gratidão. Para você que está chegando, né? Se gostou do que está vendo aí, né? As nossas boas histórias, né? Se curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês a quarta parte de uma mensagem que nós recebemos no culto do Evangelho, né? Transmitida pelo anjo da guarda de uma família de, acredito, de baianos, né? O anjo disse que a família que ele toma conta tem lá o Francisco, o Carlos, a Carmen, a Ana Cavalcante, a Maria Cirlei, a Amanda, o Caio, né? Então, a gente ficou muito satisfeito, né, de receber uma história composta por tantas pessoas, né? Tem lá, são 6 pessoas, né? Francisca, Carmen, Ana, Maria, 4, Amanda, Caio, 6 pessoas, né? Muito legal isso, né? Na verdade, né, a gente estava assim, eu havia tido, né, uma discussão com colegas que estudam as coisas da espiritualidade, né, sobre pontos de vista particulares, né, e eu acho que eu acabei ficando um pouco bravo com os caras, né, e a espiritualidade me respondeu a minha braveza, né, a minha intolerância, né, a minha dureza de coração, mandando essa mensagem incrível em 4 partes, né, a primeira vez que a gente recebeu uma mensagem em 4 partes, teve que rachar a mensagem porque era longa, e fala de muitas coisas muito interessantes, né? Bom, vamos a ela, né? A última parte dessa história que começou com a menina má, passou a segunda parte, o pai da menina má, a terceira parte, a menina boa, e agora, para concluir, a volta da menina má, né? A Gabriela começa, né, lá no início, a menina má dizendo: cara, eu sou a menina má porque a minha prima, a Manuela, é a menina boa, tudo que ela faz está certo, os meus pais vivem elogiando ela, e tudo que eu faço está errado. Não é que tudo que ela faz está errado, não é isso, não existe isso, né? A gente tem que ter tolerância com os outros e com a gente mesmo também, não é verdade? A tolerância começa dentro, começa por nós, cada um de nós é muito especial, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, né, nessa história de 4 partes, né? Nós somos todos muito especiais e merecemos a tolerância de nossos irmãos e temos obrigação de tolerar os nossos irmãos, porque senão o mundo vai acabar, né? E a tolerância vai acabar com ele. Então vamos lá, última parte, né, dessa história, a volta da menina má. Ela começa assim: eu nasci no século XXI, tinha 10 anos de idade quando fiz o catecismo junto com a minha prima Manuela, a menina boa. Evidentemente, eu era a menina má. Meu pai se chama Harrison e ele é engenheiro aeroespacial. A Agência Espacial Europeia pagou o governo brasileiro para lançar um foguete contendo uma cápsula de hibernação. O objetivo do voo espacial era testar a cápsula, pois ela seria a solução para longas viagens espaciais, se o teste fosse bem sucedido. O foguete saiu da base de Alcântara, no Maranhão. O cara da hibernação era para ter sido um chinês, mas aí caiu uma bomba atômica em algum lugar, o que deu início à última grande guerra mundial. Meu pai, não sei como, convenceu o governo a me colocar no lugar do chinês e entrei em órbita. Quando eu saí da geladeira, descobri que havia se passado um século, que o mundo era governado por uma inteligência artificial, que não existiam mais religiões, nem famílias, nem amigos, que a IA havia substituído todas essas coisas. Todos agora temos robôs. O meu robô aprendeu rapidamente tudo sobre mim, e em tudo me imitava, até que coloquei a minha cara nele. Na atual sociedade, onde vivo, não há mais fome, guerra, desigualdade, porém, a intolerância é intolerada. Daí o fim dos relacionamentos humanos, fonte de toda intolerância, a não ser os virtuais, que tinham a ver com estudo e trabalho. Mesmo assim, tudo o que dizíamos e fazíamos era passado por um filtro, para que as palavras fossem sempre amáveis
e os gestos e olhares nunca fossem ofensivos. Na verdade, só interagíamos uns com os outros através de nossos avatares, virtualmente, ou nossos robôs, pois o encontro real entre dois humanos devia, como dizia Duboc, o cara que cuidou de mim e me orientou depois que despertei da hibernação, né, ser sempre desestimulado, pois poderia resultar em intolerância, e o meu mundo, pais, amigos, desapareceram por causa dela. Né? Então, o contato humano, a interação humana, na real, era desestimulada. Né? Havia uma educação nesse mundo em que estimulava a pessoa a olhar para ela, né? Não para o outro. Né? Procurar nela todas as respostas, todos os porquês, todas as motivações, deixar o outro de lado. Como nada neste mundo é 100%, depois de um ano me adaptando, quando já me sentia à vontade com minha nova vida, Duboc me chamou e me disse que tinha um trabalho para mim. Ele me revelou que desde que a notícia do meu resgate orbital havia se espalhado e que eu ganhara o endereço eletrônico, muita gente passou a me enviar mensagens perguntando sobre como era a minha vida. Duboc me explicou que apesar da atual sociedade parecer perfeita, havia muita gente, os desajustados e os rebeldes, que acreditava que a vida antes da IA, controlando todo mundo, era melhor. Ele então me colocou em contato com essa gente, para que eles vissem com os próprios olhos e ouvissem com seus ouvidos uma testemunha do passado e concluíssem que a vida deles é boa, que o passado estava cheio de conflitos de toda a ordem, até mesmo motivados pela religião, que teoricamente teria como função levar o homem a Deus, mas que não fizeram outra coisa, né? Que não fez outra coisa, mas que não fez outra coisa, né? A religião. Né? Que não fosse servir de motivo para levar o homem à guerra. Guerras com fundo religioso que não faltam, não é verdade? Bom, ao contrário do que eu esperava, os desajustados, os rebeldes, não passaram a aceitar a vida como ela é, conforme Duboc havia medido, para fazê-los aceitar. O efeito das minhas conversas foi exatamente o contrário, e Duboc me disse que aquela gente era bem mais numerosa do que se acreditava, quando então a ficha caiu. E eu vi que havia sido usada para fazer com que eles saíssem do armário, pois assim ficaria mais fácil para o governo lidar com eles, já que agora estava à luz do dia, né? Estavam escondidos, apareceram. E na hora que eles viram a presença da Gabriela, né, uma visitante do passado, eles ficaram loucos, né? Falaram, cara, tá aí uma testemunha de como é que era realmente, né? Pensei que iam acabar comigo, com os rebeldes e desajustados. Afinal de contas, lá no início da história, eu não era uma menina má, ou seja, desajustada. Duboc então me disse que eu e meus novos amigos seríamos exilados para Marte. Havia 50 anos que um processo de geoengenharia havia começado por lá, e o planeta havia se tornado habitável pelos seres humanos e outras criaturas que viviam na Terra. Voltei então para a hibernação, e 10 anos depois da minha chegada ao futuro da Terra, né, agora estava chegando em outro planeta. Né? Ela saiu lá do catecismo dela, na primeira história, ela está fazendo catecismo, devia ter uns 10 anos. Quando entrou em hibernação, chegou na Terra. E agora se passaram mais 10 anos, quer dizer, ela deve estar com 20 anos agora, quando ela entrou no foguete para ir para Marte. Né? Foi engraçado ver o João, auxiliado do Duboc, quando entrei no alojamento, pois era sempre ele que aparecia quando o meu mentor queria falar comigo. Uai, João, o que você está fazendo aqui? Ela chega em Marte, né, e encontra o João. Quando a segunda parte, ela chega, ou na terceira, não lembro, ela chega na Terra, de um século depois do tempo dela, e dá de cara com o João. E agora ela vê o João também em Marte. Né? O que você está fazendo aí, João? Ah, você pode dizer que eu sou um daqueles que saiu do armário. Mas é louco você, auxiliar direto de um dos caras mais importantes do governo da Terra. Ah, Gabriela, desde que eu conheci você, que a ideia de mudar de vida floresceu na minha mente. Ah, prepare-se para ouvir desaforos, engolir sapos, ferver a cabeça, para as noites de insônia, por causa das preocupações. Né?
Prepara para isso tudo, João. Aí ele olhou para ela e falou assim, cara, gostaria de ter uma família. Aí a Gabriela volta para ele, e você vai ver quando você tiver a sua primeira DR. Aí o João, DR? É discussão de relacionamento. Vai pedir para voltar correndo para a terra. Aí o João vira para ele e fala assim, eu também quero conhecer Deus. Olhei para João como se ele houvesse dito uma grande besteira. Olha, João, eu não sei por onde é que Deus anda. Aí o João vira para ela e fala assim, ele está aqui em Marte, Gabriela, eu posso senti-lo. Aí a Gabriela respondeu, e você não sentia lá na terra? Sim, ele estava na terra, escondido, acuado, cheio de medo por ser um morador de corações aflitos. Mas quando viu a oportunidade de poder parar de se esconder, ficar livre de seus perseguidores, de voltar a andar por aí tranquilo da vida, não pensou duas vezes e veio conosco. Por quê? Porque Deus estava dentro do coração dos aflitos. Já que a sociedade da Terra havia chegado a uma espécie de equilíbrio, de tranquilidade, né? E Deus sempre está junto com aqueles que precisam dele, né? Jesus fala, né? Eu vim para os doentes. Minha conversa com João foi muito instrutiva. Ela me mostrou que, de fato, nem só de pão vive o homem, assim como disse Jesus, pois todos ali estavam fartos do pão da terra, mas assim mesmo mortos de fome e de amor. A luta para construir uma nova sociedade fez com que experimentássemos todos os tipos de sentimentos. Sobraram brigas, discussões, mas quem vem de tão longe não vai perder a caminhada. Portanto, o desejo de viver em paz suplantava todos os outros desejos, e por mais difícil que fosse conviver, estávamos todos dispostos a pagar o preço. Depois dos 2 primeiros anos, após nos alojarmos, as ideias começaram a florescer, e nos dividimos em grupos, cada um queria uma coisa e foi para um lugar diferente. O desejo de explorar o planeta era maior do que nós, pois todos, menos eu, né, haviam vivido vigiados por uma inteligência artificial, e agora ansiavam por andar com suas próprias pernas e terem suas próprias aventuras. Após a divisão, quando as coisas estavam mais calmas, João me pediu em casamento. Pensei que era brincadeira dele, mas quando vi que a coisa era séria, chorei feito uma criança. Como só tinha eu ali, que havia tido uma experiência de igreja, religião e casamento, com a ajuda dos colonos, ergui uma capela. E com a colaboração de um artista plástico, enchi a capela de imagens de santos. Tinha um amigo querido que possuía uma espiritualidade muito aflorada, pois amava todo mundo e todos os bichos e plantas também. E eu fiz dele o celebrante. Quer dizer, com certeza, né, a gente intui da história que o João, conversando com a Gabriela, ela deve ter contado para ele como era a família, como é que começava, né, com um namoro, um noivado, um casamento, passava pelo casamento, seja lá como fosse. Como a Gabriela era católica, ela fez o catecismo, ela, cara, vou reproduzir aqui o que eu era da minha época, né? Naquela época, os colonos espalhados pelo planeta haviam cada qual achado o seu canto e o que fazer de suas vidas. E éramos todos amigos. Por isso, quando souberam do primeiro casamento em 100 anos, correram para a festa. Era uma novidade, né? A raça humana não tinha mais casamento. Então a Gabriela ia ser a primeira a casar. Acho que minha mãe ia adorar o meu vestido. Eu mesmo fiz, depois de ter aprendido a costurar na terra e ter praticado nos últimos 2 anos, remendando e costurando roupas para a comunidade. É, como dizia minha mãe, né? Sapo apertada que pula. João trabalhou muito para conseguir o que comer e beber para nossas bodas. Amigos tocaram e cantaram para nós. Todos se fartaram. Pena que alguns abusaram da liberdade, acabando por caçar briga com quem estava quieto. E a coisa desandou. Os brigões acabaram repreendidos pelo noivo, que os expulsou. Né? Que os expulsaram, né? O pessoal não sabe. O noivo que os expulsaram. Porém, antes de darem as costas para a festa, deixaram claro que se vingariam, o que deu início à primeira crise da nova civilização humana em Marte. O homem não tem jeito, né? Leva a briga para todo lado.
Mesmo o clima tendo pesado, o casamento foi adiante, a festa acontecia e eu tive tudo que tinha direito. Como eu não tinha feito uso dos robôs sexuais na Terra, não havia o que fazer na minha lua de mel, mesmo depois de ter assistido a vários vídeos sobre o assunto e demonstrações em 3 dimensões feitas pela IA. Imagine só, uma mulher do século XXI, um século na frente do que havia nascido, e eu ainda não sabia de nada. Sorte minha que o João sabia de tudo, pois havia praticado um bocado com robôs feitos para dar e ensinar a ele a dar prazer. Quer dizer, a Gabriela não teve tempo de usar um robô sexual, olha só que incrível. Na série, no filme Blade Runner, de muitos anos atrás, lá o primeiro, eu me lembro que havia um robô sexual, né, um replicante, né, uma moça bonita toda a vida, estou lembrado o nome dela. Então a Gabriela não experimentou, não teve essa experiência. Então o João teve que ser camarada com ela e ensiná-la, né, as coisas do sexo. Né? Quando eu estava para dar à luz ao meu primeiro filho, pedi a João que chamasse os outros colonos, inclusive aqueles de quem estávamos de mal, por causa da arruaça que fizeram quando do casamento, para o nascimento, pois seria o primeiro humano nascido na nova sociedade, para não dizer o primeiro humano nascido em 100 anos, em um século, de forma natural. Porque os humanos, segundo a história conta, né, eram feitos em laboratório. Né? João fez o que eu pedi. Né? Todos confirmaram que viriam, menos aqueles com quem havíamos brigado. Enviei um recado para os brigões dizendo que estava indo para a cidade deles para ter o meu filho. E eles responderam que eu não viesse, pois deixaria as portas fechadas e teria que ter o meu filho no meio da rua. Cara, essa cabeça dura, né? Peguei João e fomos para lá. Mas pouco antes de chegarmos, a criança nasceu. Dei a ela o nome de Manuela. A Manuela era a menina boa, né? A prima da Gabriela, né? 100 anos atrás. Quando João viu Manuela saindo de dentro de mim, ele chorou e disse: Deus acaba de se materializar. Ele está nas minhas mãos. E de agora em diante eu vou cuidar dele até que cresça e possa cuidar de si mesmo e de todos nós. Então o que quer dizer isso, né, gente? Para o João, ele que falou lá no início, eu queria uma família. Para o João, a filha que nasceu, era a materialização da própria divindade. Então, merecia todo o amor dele. O choro de João não foi testemunhado pelas estrelas. Não foi testemunhado só pelas estrelas. Não. João chorou. Os que se diziam nossos inimigos reverenciaram a criança e também choraram emocionados, pois compreenderam que a vida deve ser maior que nossas diferenças, pois quando é o contrário, a morte faz tudo desaparecer, porque ela é gulosa e não tem pena de ninguém. Nunca poderia imaginar que o nascimento de Manuela poderia ser tão festejado, pois os olhos dos homens da Terra se levantaram para o céu em busca do planeta Marte quando souberam dela. Aí, gente, eu lendo isso, não tem como deixar de fazer uma comparação com o nascimento de Jesus. Jesus, né? Jesus, Maria e José fugiam, né? Quando Jesus nasceu no meio do caminho. Fugiam, né? Eles fugiam não, né? Eles foram obrigados a se mexerem, né? Por causa de um censo, né? Estou me lembrando. E eles no meio do caminho, ela grávida, ela acabou tendo filho, né? E a Gabriela, ela queria manter o povo do planeta unido, né? Queria que o amor superasse a intolerância.
pessoal não conhecia direito o amor. Né? Tinham 100 anos que não praticavam o amor. Né? Praticava o egoísmo. Né? Você viver com um robô que é a sua cara, ser um egoísta. Né? Apesar de, a nível virtual, a nível de rede, ser solidário. Então, a rede, ela usava do seu conhecimento em favor de todo mundo. Né? Mas não havia interação entre seres humanos. Né? Não nascia gente de parto normal. Né? A gente era feita em laboratório. Bom, a partir daí não parou mais de chegar gente da Terra em busca da experiência da família, dos amigos, dos relacionamentos, fossem bons ou ruins, pois toda experiência nos faz crescer emocionalmente. Passei então a ficar preocupada com a superpopulação da nossa colônia, pois não teríamos recursos em breve para sustentá-la frente ao desafiador crescimento pelo qual estava passando. E o jeito foi criar uma fila de espera para quem era da Terra e sonhava vir morar em Marte e criar uma família. Né? Passamos então a cogitar sobre a construção de estações espaciais e mesmo colonizar luas potencialmente habitáveis que orbitavam os gigantes gasosos do Sistema Solar, como Júpiter e Saturno. Contudo, toda a solução passava pelo gasto de recursos e tecnologia de que não dispunhamos, e a cooperação da IA terrestre, nesse sentido, né, o que poderia amenizar o problema, seria difícil, pois ela era responsável pela manutenção de um estilo de vida diametralmente oposto ao nosso. Por outro lado, não havia como deter o desejo de liberdade do homem da Terra, e a pressão foi tanta que a IA que governava o planeta se viu obrigada a permitir a entrada dos marcianos na Terra. Marcianos aí foram os humanos, né? Que foram para Marte, exilados, né? Para nunca mais voltar, a não ser que concordassem viver como o homem da Terra concordava, né? Então a IA, pressionada, ela falou, não, os marcianos podem vir. E quando os terráqueos viram os marcianos chegando com suas crianças, também tiveram vontade de ter crianças, de serem pais e mães. Maravilhoso, né? É a vitória da tolerância. Né? Como vai, Gabriela? Estou bem, Duboc. Que bom que veio me visitar. Ah, eu estava com saudade de você, meu amigo. Vejo que trouxe uma menina com você. Ah, minha filha Manuela. Duboc se aproximou de Manuela, agachou e ela deu um beijo no rosto dele, o que fez com que Duboc sorrisse. Nossa, que sensação maravilhosa, Gabriela. Aí a Gabriela virou para ele e falou assim, dizem que os beijos de Manuela não são deste mundo, meu amigo. Pretende ficar? Eu acho que a Terra é o lugar que Deus destinou para nós humanos. Né? E quanto a Marte? Lá a vida é desafiadora. O Duboc falou assim, os desajustados e os rebeldes, enfim, acharam o lugar deles no universo, não é? E quando se ajustam e a rebeldia se esgota por causa da vida desafiadora, voltam felizes da vida para casa. A Gabriela respondeu, que bom que vocês estão de braços abertos para receberem os filhos pródigos. E o Duboc encerra falando, para você ver que nunca devemos subestimar ninguém, Gabriela, pois você, sendo apenas uma única menina má, uma só, como gosta de dizer, foi capaz de mudar o mundo. Imagine se você fosse mais do que uma. E pior, se fosse uma boa menina, né? Uma menina boa. Gostaram da história? Que bela história, não é? Ela fala de tolerância, né? Fala de amor, fala de exílio, fala de você ser tirado da sua casa e mandado para um outro lugar, porque você quer viver de um jeito diferente dos outros. Intolerância. Aí prenderam o povo lá em Marte. Mas aí descobriram, depois do nascimento da Manuela, né? A pessoa, caramba, eu posso ter um filho? Que maravilha! Eu tenho 2. Eles é que são a razão da minha vida, os meus filhos. Hoje eu falo que eu vivo das migalhas emocionais, né? Das coisas que eles fazem, e eles conversam comigo a respeito.
né? Eles é que me empolgam a viver, continuar vivendo, sempre alegre, né? Continuar os trabalhos. Pai, não desanima, vai em frente. Acredite nas pessoas, acredite na vida, acredite em Deus. Ah, se não fossem meus filhos. Então o nascimento da Manuela em Marte botou o povo da terra em polvorosa. Todo mundo queria. Todo mundo tinha medo do sistema de se manifestar. Todo mundo era mantido dentro de um cativeiro emocional, cada qual com o seu rumo, feita a imagem e semelhança do sujeito, para que ele não se sentisse sozinho, né? Mas quando nós estamos com a nossa família, com nossos filhos, com os nossos companheiros, os amigos, os colegas, a gente percebe que a família humana é maior, a gente passa cada vez, quanto mais a gente interage com as pessoas, mais vontade a gente tem de interagir. Quanto mais amor a gente nasce em nós, mais a gente tem vontade de dar, de distribuir, mais amor a gente recebe. É maravilhoso isso, né? Então a história começa com o fim do mundo, né? Guerra para todo lado, extinção da raça humana, surgimento de uma nova, do que sobrou, vem uma sociedade fria, que diagnosticou a miséria humana como sendo resultado da intolerância. Então a máquina entendeu, não, eu tenho que afastar os homens, porque o homem, perto do homem, é uma briga de egos, e a intolerância pode terminar em briga, em discussão, em guerra, em extinção. Mas aí a Gabriela, ela começa lá no catecismo, ouviu as palavras de Jesus, ela vira para o pai e fala, cara, eu nunca vou conseguir fazer essas coisas. Partilhar, amar o meu próximo como a mim mesmo, ser tolerante. Mas a vida muda a Gabriela e ela acaba se tornando a porta-voz de todas essas coisas. E ela, numa briga que tem lá em Marte, né, entre os colonos, ela está grávida e ela chega para o marido, me leva lá nos brigões, porque eu quero partilhar com eles, né, a alegria do nascimento da minha filha Manuela. Eu quero que eles sejam também, meio que pais dessa menina. Eu quero que eles se sintam meio responsáveis por ela. Eu quero que eles vejam que o amor suplanta a raiva, o ódio, o rancor, né? Que o amor faz essa trenhada toda ir para o lixo, né? E quando a gente ama, a gente se sente responsável e a gente faz tudo pela pessoa amada, né? E se todos nos amássemos, o mundo ia ser muito melhor do que a gente ficar aí brigando e discutindo com o coração cheio de mágoa, né? Eu achei a história incrível. É a primeira história que a gente faz em 4 partes, né? Eu já fiz histórias em 2 partes. Essa em 4 partes foi longa porque foram 6 espíritos que elaboraram a história, né? Eu agradeço a todos eles a cooperação da espiritualidade, né? E o mentor deles, né, o Anjo da Guarda, né, nos apresentou aqui a mesa que a gente recebe as mensagens e estão colocando aí no ar. Vamos ver se vocês gostam, se vocês curtem. Eu curti demais, uma experiência incrível, né, que fala de tolerância. Eu estava meio bravo lá com os meus companheiros de espiritualidade, por conta de pontos de vista divergentes. Depois dessa história, eu não estou mais bravo com mais ninguém. Eu acho que todos temos o direito de cada um ter a sua opinião e ela deve ser respeitada, não é verdade? Se o companheiro acha que a Terra é quadrada ou redonda ou em forma de uma rosquinha, poxa, o mais importante é que ele continue meu companheiro, né? Aceito sim, né? Que ele acredite nessas coisas para que eu possa fazer por merecer também, que eles aceitem as minhas crenças, né? Então, abaixa a intolerância, viva o amor. Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my